Olá, mais aqui uma dica aqui do canal, dicas e consertos e mensagens. E a dica de hoje vamos estar falando sobre o ventilador, certo? Eu não vou dizer qual é a marca desse ventilador e nem vou dizer também quantas espiras tem essa bobina. Mas o que é que eu quero falar nesse ventilador? É o seguinte, o que acontece? Já fiz esse ventilador já duas vezes, ou seja, usei duas bobinas, melhor dizer, certo? Essa aqui eu acabei de fazer agora, montei, mas antes disso coloquei outra. Coloquei uma bobina original nesse rotor, nesse mesmo ventilador, usando o rotor que veio de fábrica. Só que a bobina que eu coloquei nela era uma bobina zerada de fábrica, né? A bobina zerada de fábrica, né? O cliente trouxe, né? Usou acho que um 2,5, acho que no máximo, não sei nem se usou isso. O ventilador já queimou a bobina, certo? Enfraqueceu a bobina. Chegando aqui, olhei o rotor. Aparentemente, vamos dizer que poderia estar bom, mas estava com um restício de queimado. Não sei se essa é a palavra correta. Como se tivesse pegado uma alta temperatura no rotor, certo? Aí eu coloquei a bobina zerada, original de fábrica, e ela foi e queimou também. Ou seja, ela não queimou, ela perdeu a força. Perdeu a força, certo? Foi o que eu fiz hoje. Coloquei outra bobina, que eu já tinha feito aqui já, desconfiando eu que poderia ser o estator. Fiz em outro estator e coloquei. A bobina ficou bem fraca, igual tá aqui, que está na velocidade máxima, e esquentando muito, né? Aqui eu não aguento segurar quase nada, está com uns 3 minutos só ligado. Peguei, coloquei outra, fiz no estator dele, que é esse aqui, o estator dele. Também está aqui agora, aqui não está aguentando. Então, diante dessa situação, diria eu, né, que o defeito está no rotor e não no estator, certo? Porque se fosse o estator, esse já é o terceiro original, o primeiro, certo? Depois veio outro original, né? Não o terceiro, é o quarto original. E já experimentei hoje dois estator desse, todos dois estão esquentando, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar um motor novo, completo, né? E vou dispensar todo esse material. Então fica aí a dica aí. Se você de repente rebobina um ventilador, né, e sempre tem costume de rebobinar de uma forma, que esse estator aqui eu tenho um esquema para rebobinar ele. Então os dois esquemas que eu fiz, que eu falei que dois já veio de fábrica, mas dois foi o que eu rebobinei. Todos os dois rebobinei com a mesma quantidade de expira de volta. Esse aqui já fiz dois tipos de fechamento nele, para me fazer um teste também. Deu tudo errado. A bobina continua rodando fraca, sem força e esquentando muito. Esquentando, tá vendo aí? Show de bola, hein? Então fica aí a dica aí. O rotor, ele entra em curto, né? Chega um momento, né, que essa peça aqui ela queima, certo? Fica queimado. Observa que ela tem umas riscas. Essas riscas assim não são por acaso, gente. Você observa aqui que tem isso aqui, ó. É como se fosse um material dentro chamado RTD, se eu não me engano. RTD. Uma espécie de, como se fosse fio. Mas eu conheci isso na empresa, se eu não estiver enganado, RTD. Certo? Ele é colocado aqui dentro, ó. Depois ele é fechado. Então se ele entrar em curto, pode fazer bobina à vontade. Sempre vai esquentar. Ok? Fica aí a dica aí. Show de bola.